Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, dando continuidade ao nosso processo de videoaulas, vamos trabalhar hoje a nossa antiguidade ocidental. Pois bem, dando início a esse período importante da antiguidade, da história antiga, vamos trabalhar hoje os povos gregos, esses grandes contribuidores para a cultura e a formação da mentalidade ocidental, que nós chamamos de uma mentalidade voltada ao antropocentrismo, ao processo de descoberta da filosofia, ao processo de descoberta do humanismo. Pois bem, pegando a Grécia numa perspectiva de localização geográfica, de formação territorial do seu próprio povo, temos uma ideia de que os gregos eram formados por povos que vieram de várias regiões, naquele período que nós chamamos de Idade dos Metais, e se fixaram ali, chamado em penínsulas. Essas penínsulas, que eram áreas montanhosas pouco férteis, contribuíram determinantemente para que os gregos desempenhassem uma cultura econômica voltada para o comércio marítimo, assim como nós já trabalhamos a ideia dos fenícios lá na Antiguidade Oriental, certo? Esses povos foram organizados em cidades-estados, né? E nós sabemos que cidades-estados são regiões na qual os seres humanos vivem sobre a regência de um determinado governante. Essas cidades-estados são interdependentes, né? Tem seu próprio governante, seu próprio forma cultural, enfim. O que unia o povo grego, de um modo geral, era a língua, todos falavam o mesmo idioma, a religião, todos eram politeístas, cultuavam deuses semelhantes, e os Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos eram culto aos deuses. Automaticamente, esses Jogos Olímpicos uniam o povo grego. Tirando essas três características específicas, nós podemos observar que o povo grego era um povo descentralizado, ou seja, cada cidade-estado tinha sua independência. A história grega é formada em 5 grandes períodos históricos. Nós vamos do período pré-homérico, que é a formação na qual eu acabei de falar. O período homérico, ele é estudado com base nas obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Né? A Ilíada narra a Guerra de Troia e a Odisseia narra as aventuras de Ulisses ao retorno à sua terra natal. Período arcaico. O período arcaico é um período de formação literalmente como a Grécia como um estado, né? O que quer dizer o estado? É a formação dessas cidades-estados com cultura, governo, distribuição social, elementos culturais, leis, enfim, essa conjuntura na qual forma um estado, como provavelmente dito. Então, essas cidades-estados vão ser formadas no período que nós chamamos de período arcaico. E aí há o desenvolvimento da Grécia no período clássico, onde há uma organização total, o ápice, né, de uma organização dessas cidades-estados. E é nesse período onde duas cidades-estados irão ganhar grande destaque. Não se pode falar de Grécia Antiga sem destacar Atenas e Esparta. Cidades antagônicas no seu processo de conjuntura de construção social, construção política, econômica, enfim, de um modo geral, antagônicas, porém muito importantes, porque elas foram determinantes para a formação dessa cultura ocidental. Pois bem, e por fim nós temos o último período da Grécia Antiga, que é o período helenístico, onde vai haver o grande auge, né, o comando de Alexandre, Filipe II, na rei da Macedônia, posteriormente seu filho Alexandre o Grande, vai conduzir o expansionismo por todo o planeta até então conhecido, e a sua decadência com a entrada e a força do Império Romano, começando uma nova fase da história, né, da Grécia Antiga. Quem formou os gregos, professor? Quem formou o povo grego? Quem foram esses formadores? Nós temos 3 povos importantes. Os aqueus, os eólios e os jônios. Então, esses 3 povos foram formadores, que nós chamamos do povo grego. Trouxeram culturas diferenciadas para a formação desse povo grego. Outra questão importante, uma dica importantíssima. Sabemos que quando estudamos a antiguidade, a predominância é sempre de povos com características patriarcais. Só que a Grécia, em sua formação ou em seu início de formação de cultura e Estado, a Grécia foi uma sociedade matriarcal, onde a mulher ela tinha um papel determinante nos valores sociais, políticos e econômicos da cidade, certo? É o que nós chamamos de uma cultura creto-micênica. Pois bem, vamos lá. A primeira diáspora grega, a primeira grande dispersão grega, e os gregos eram povos nômades, guerreiros, que viviam destruir cidades e estados até dominar cada vez mais. Uma observação importante é que essas cidades e estados elas eram sempre, em grande sua maioria, inimigas ou aliadas.
O rei que dominasse mais cidades e estados tornaria-se mais poderoso, podendo assim ter um exército mais poderoso e dominar outras cidades e estados, certo? Outra questão importante que nós podemos tratar é a diferenciação social e política de Esparta e de Atenas. São, como eu falei há pouco, são cidades antagônicas e eu quero mostrar aqui a vocês agora algumas características específicas. Pois bem, a sociedade de Esparta. Pegando uma pirâmide social, nós temos sempre uma divisão social, certo? O topo da pirâmide quem manda e na base da pirâmide sempre quem obedece. Nesse sentido básico da palavra, nós podemos observar que temos os esparciatas no topo da pirâmide, os periecos e os ilotas. Em ordem respectiva, os esparciatas são os homens mais ricos, mais poderosos, os periecos os homens livres, trabalhadores, e os ilotas os escravos. Observação. Toda a antiguidade havia duas condições para a escravidão, tanto por dívida como por guerra. E na Grécia não foi diferente. Na Grécia era uma diarquia e também uma oligarquia. Era um governo onde poucos comandavam. Geralmente, esses governantes de Esparta eram chefes militares, já que a maior característica espartana era a perspectiva militar. A sua educação era militarizada, ou seja, a sua formação sociocultural era totalmente militarizada, tanto para criança, homens ou mulheres, certo? Atenas totalmente antagônica. Nós temos na camada social de cima os eupátridas, era a nobreza, gregos, né, filhos de pais e mães gregos. Nós temos os geórgios e os demiurgos como homens livres intermediários. E aí nós temos, por último, os metecos, que eram os escravos, servos, pela mesma condição que eu falei há pouco, ou escravidão ou guerra, certo? É na Grécia Antiga que vai surgir, em Atenas, propriamente dita, que vai surgir a república, a ideia de república, a ideia de democracia. Só que a república grega e a democracia será um pouco diferenciada da nossa atual. Lá, fazer parte da vida pública ou ser um homem público tinha que ser filhos de pais e mães gregos, não estrangeiros. Estrangeiros não eram considerados cidadãos na Atenas antiga. Tivemos reformadores jurídicos, como os Drácon, né? Drácon foi muito importante porque ele eliminou a escravidão por dívida. Nós tivemos Psiquiatro. O quê? Psistrato, ele foi um dos caras mais importantes, porque ele promoveu um golpe impondo uma tirania. Essa ideia de imposição militar, essa ideia de imposição militarizada. A tirania ela não é um processo atual, um processo que vem desde a formação da cultura da humanidade, desde a época da Mesopotâmia. Nós tivemos Clitênis, chegou ao poder e implantou uma democracia, como eu acabei de falar, a diferenciação democrática daquela sociedade para a nossa atual, totalmente discrepante, né? Não encaixa aquele modelo de sociedade. Nós tivemos também uma característica importante no período clássico, que foi o quê? Os gregos enfrentaram e venceram algumas batalhas. No período clássico, vamos destacar duas guerras importantes. As guerras médicas, né? E por que guerras médicas, né? Medos era o povo que habitava a região média ali da Pérsia. Então, a disputa entre gregos e persas pelo controle daquela região deu-se o nome de guerras médicas. Foi uma disputa militar onde os gregos vencem, liderado por Alexandre o Grande, né, tanto o rei da Macedônia, e do outro lado o rei Dario I, o maior rei persa que já existiu. A Batalha de Gaugamela foi uma das batalhas mais importantes, né? Uma dica para provar o filme. Alexandre o Grande vai narrar muito bem esse processo de expansionismo grego. E a segunda batalha mais importante que nós chamamos é a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi uma disputa entre cidades e estados gregas, através de uma liga chamada Liga de Delos. O que é que acontece? Os gregos precisavam saber quem eram os mais importantes. Imagine, eu acabei de falar que os espartanos eram uma sociedade totalmente militarizada, automaticamente não fica difícil saber quem venceu a Guerra do Peloponeso, né? Os espartanos venceram com uma larga escala de vantagem. Isso foi no decorrer. E aí nós vamos agora pegar a parte do expansionismo, que é o período helenístico. Alexandre, ele fundou 10 Alexandrias, ou até mais, segundo alguns historiadores, implantando e impondo de uma certa maneira a cultura helenística, uma cultura grega voltada para a absorção de outras culturas, mas impondo em maior quantidade a cultura grega. É o auge, o apogeu e a decadência do povo grego. E por fim,
nós temos aqui o legado que os gregos deixam para nós. Nós temos na arte o teatro, né, com duas características, a comédia e a tragédia. Foram os gregos que criaram uma forma de teatro, uma forma mais organizada, narrando história de deuses, narrando histórias de guerras, enfim, eram duas características mais marcantes. A religião, né, a questão do culto aos deuses, em forma de homem, em forma de animal, né? Os deuses, os vários deuses gregos, por isso ser uma cultura politeísta. As leis, que baseavam-se em um consenso popular, né? E as ciências. Os gregos foram muito importantes na compreensão de fenômenos naturais. Eles são responsáveis pela criação da filosofia. Né? A filosofia ela é criada num momento que os gregos precisavam provar a existência humana, e essa existência não precisava mais ser mitológica, ela precisava ser racional. Essa é a questão da essência da filosofia. Pois bem, e os Jogos Olímpicos, que era um culto, na verdade, um festival religioso para Zeus, o rei dos reis, o deus dos deuses, certo? Isso foi a imagem, a ideia da criação dos Jogos Olímpicos. Era tão importante esses jogos que até as guerras elas eram cessadas. Pois bem, galera, e basicamente, economicamente falando, os gregos praticavam comércio, né, como a principal fonte econômica, haja vista, como eu falei no início dessa aula, eles não tinham terras férteis para a produção agrícola, o desenvolvimento dessa prática econômica. Valeu, fica a dica, até a próxima aula. Império, República e Monarquia Romana. Um abraço, valeu!